Olá, boa noite, que a paz do Senhor Jesus, o amor e a docilidade de Maria esteja com você. Seja bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje nós vamos mergulhar no contexto das 12 tribos de Israel. Vamos falar também sobre a Arca da Aliança, o Templo de Jerusalém, também a sinagoga. Nós temos aí um conteúdo muito profundo a ser abordado nessa nossa aula. Vamos começar então da forma que Deus quer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o teu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos nesse nosso encontro. Vamos dar início então falando das 12 tribos de Israel. Vamos mergulhar aí no contexto, vamos entender o que é as 12 tribos de Israel, por que chegou, a ter as 12 tribos de Israel. Então vamos lá. Quando nós ouvimos falar das 12 tribos de Israel, ou as tribos de Judá, muitas pessoas elas imaginam apenas uma divisão territorial do povo hebreu. Mas, entretanto, na Sagrada Escritura, as tribos representam muito mais do que uma organização política e também familiar. Elas expressam de uma maneira, que Deus ele escolheu um povo para poder formar, o povo unido pela aliança. A divisão em tribos ela revela que Deus não salva indivíduos de forma isolada, mas ele constitui um povo, ele salva um povo. E desde o Antigo Testamento até a igreja fundada por Cristo, o Senhor ele sempre reúne uma comunidade para poder viver a fé. A compreensão das tribos de Israel é fundamental para poder interpretar praticamente toda a história bíblica, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. O que significa a palavra tribo? A palavra tribo ela traduz o termo hebraico sebet, cujo significado original é bastão, cetro, ramo, clã, grupo familiar. Na cultura do Antigo Oriente, uma tribo era formada por diversas famílias que reconheciam um ancestral comum. No caso de Israel, esse ancestral era Jacó. Então é interessante a gente entender isso, porque quando a gente pega a cultura que tem na Índia eles vivem ainda com relação a clã, Tem os clãs, um grupo, E no contexto bíblico, naquele período, eles também tinham essa divisão em famílias. E é muito importante a gente entender isso, minha gente, por quê? Vamos pensar na nossa casa. Na nossa casa nós temos os nossos avós, os nossos pais, e aí vem os irmãos, os filhos, enfim. Vamos pegar aí então o líder da casa. Quem é o líder da casa hoje? O pai e a mãe. Como que funcionava nesse período? O pai e a mãe são líderes. Se um dos dois morre, se é a mulher mais velha da casa se torna-se a matriarca, ela se torna a mãe. Independentemente se é a irmã, se é a tia, se é a prima, se é a filha, a pessoa mais velha se torna matriarca. Se é o pai que morre, a mesma coisa. A outra pessoa ali do grupo familiar mais velho é quem passa a ser o chefe ali da família. Por isso é importante a gente, aqui é uma atenção especial que a gente tem que ter, para a gente depois não achar que o pai casou com a filha casou com o pai, a mãe casou com o filho. Não é essa linha matrimonial. É uma questão organizacional da tribo, do clã. Não significa que são casados, significa que são os mais velhos. E aí, como eu mencionei, se o pai morre, o filho mais novo, ou o filho mais velho, a pessoa mais velha ali, normalmente dentro da família, então passa a ser o filho. Então ele assume o papel de pai, daquela família. Não o pai biológico, mas o pai da família enquanto líder. E o mesmo vale para a mulher. Então aqui nós já fechamos um parênteses, uma informação muito importante, que é uma questão cultural. E aí então nós temos aí, nesse âmbito, no caso de Israel, nós temos um ancestral que é Jacó. Jacó ele era filho de Isaac e ele era neto de Abraão. Ele foi escolhido por Deus para poder continuar a aliança iniciada em Abraão. Então veja, Jacó ele era neto de Abraão, ele era filho de Isaac e ele foi escolhido por Deus para poder continuar a aliança que Deus fez com quem? Com Abraão.
E durante a sua luta espiritual, lembra da luta? Jacó brigou com o anjo. Durante essa luta espiritual à margem do rio Jaboque, Deus ele muda o nome de Jacó para Israel. Não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Essa fundamentação bíblica está em Gênesis, no capítulo 32, versículo 29. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel. A partir desse momento, seus descendentes passam a ser chamados de filhos de Israel. E aqui nós vamos entrar então na família de Jacó, e aqui é muito importante então a gente entender, a gente vai entender todo esse contexto. Você vai ver uma imagem na tela ali, a linha familiar, né, de Jacó, e nós vamos explicar essa visualização que você tem aí, que você tem Jacó, Lia, Raquel, Bila ou Bala, dependendo da tradução que você usa, né, da Bíblia, Zilpa ou Zelfa, esses dois nomes é a mesma pessoa, vai depender da tradução que você usa. E ali tem os filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Diná, né, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Aser e Gad. Vamos mergulhar aí no contexto, porque você vê que tem ali Jacó, Lia, Raquel, Bila ou Bala, Zilpa e Zelfa, como eu mencionei para você. Então, Jacó e 4 mulheres. Como assim? Como que Jacó ele casou com 4 mulheres? Vamos entender. Vamos mergulhar então para a gente entender. Jacó ele teve 4 mulheres? Uma das questões que mais desperta curiosidade no estudo do livro de Gênesis é o fato de Jacó ter sido pai das 12 tribos, né, dos 12 patriarcas de Israel, por meio de 4 mulheres, Lia, Raquel, Bala e Zelfa. Mas para poder compreender esse episódio é necessário a gente considerar o contexto histórico, cultural e teológico do Antigo Oriente Próximo. A Bíblia ela não apresenta essa situação como um momento de casamento desejado por Deus, mas como parte da história da salvação, na qual Deus ele conduz seu plano mesmo através das limitações e da fragilidade humana. O plano original de Deus era a união e é a união entre um homem e uma mulher. Desde o relato da criação, a Sagrada Escritura ela apresenta o matrimônio como uma união exclusiva entre um homem e uma mulher. Vamos mergulhar. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vai dizer: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe para poder unir a sua mulher, e os dois serão uma só carne. A Igreja Católica ela ensina que desde o início, o projeto original de Deus para o matrimônio. A prática da poligamia, ou seja, um homem tem mais mulheres, ela é encontrada em alguns patriarcas e deve ser compreendido dentro do contexto histórico da época, e não como uma expressão da vontade perfeita de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1610, ele afirma que, embora a poligamia tenha existido no Antigo Testamento, Cristo restaurou a verdade original do matrimônio querido pelo Criador. Então vamos entender, né? Então aqui nós temos então Jacó, a sua esposa, Lia, temos Raquel, temos Bila ou Bala, Zilpa e a Zelfa, como eu já mencionei para vocês. Jacó, ele amava Raquel. Quando Jacó ele chegou à casa do seu tio Labão, ele apaixonou pela sua prima Raquel e ele aceitou trabalhar 7 anos para poder casar com ela. Essa fundamentação bíblica ela se encontra em Gênesis capítulo 29, versículo 18. É narrado assim: Jacó amava Raquel e disse: Servi-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. O texto acrescenta que os 7 anos pareceram pouco devido ao grande amor que Jacó tinha por Raquel. Em Gênesis, no capítulo 29, versículo 20, vai dizer: Assim Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes parecem poucos dias, tal era o amor que ele tinha por ela. Só que Labão ele vai enganar Jacó. No dia do casamento, Labão ele enganou Jacó. Segundo o costume local, a filha mais velha ela deveria casar-se antes da mais nova. E durante a festa nupcial, Labão ele levou Lia no lugar de Raquel. E Jacó somente percebeu o ocorrido na manhã do dia seguinte. Isso está fundamentado em Gênesis, no capítulo 29, versículo 25. No capítulo 29, do versículo 25 até o versículo 28. Ele vai trazer esse relato aí. Por que Bala e Zelfa, então, se tornaram esposa de Jacó? Vamos lá. Após esses 2 casamentos, surgiu um novo conflito familiar. Lia, ela teve vários filhos, enquanto Raquel, ela permaneceu estéril por muitos anos.
Na cultura do Antigo Oriente, a esterilidade era considerada uma grande vergonha social. Por isso, existia o costume de uma esposa entregar a sua serva ao marido, para que os filhos nascidos dessa união fossem juridicamente considerados filho daquela que era estéril. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, Raquel, ela entrega a sua serva Bala a Jacó, para que ele tivesse relação com ela, filhos com ela, em seu nome. A fundamentação bíblica está em Gênesis, no capítulo 30, versículo 3. Bala, então, ela se tornou a mãe de Dan e Neftali. Dando sequência, vamos falar agora de Zelfa. Ao perceber que havia deixado de conceber, Lia fez o mesmo e entregou sua serva Zelfa a Jacó. A fundamentação dessa passagem está em Gênesis, no capítulo 30, versículo 9. Zelfa, então, ela se tornou mãe de Gade e Aser. Gente, tudo isso é importante para você entender, né, a partir dessas 4 mulheres, os filhos, né, de Jacó. Então, dessa complexa história familiar, nasceram as 12 tribos, né, os 12 patriarcas de Israel. Então, Lia, Raquel são as esposas, Bila ou Bala, Zilpa ou Zelfa são as servas, né, tomadas por esposa a pedido das verdadeiras esposas. Se você que está acompanhando comigo, está entendendo o contexto. Então vamos lá. Quem são os filhos de Lia? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Tem a filha Diná, né, que é a filha de Lia, mas os nomes de mulheres raramente são citados na Bíblia. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, serva de Raquel, Dan e Neftali. Quem são os filhos então de Zelfa, que é serva de Lia? Então, é Gade e Aser. E assim, então estão aí, né, os 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, dos quais descende, né, todo o povo da aliança. Então nós temos aí como os filhos de Lia Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e a Diná, só que lembrando, as mulheres mal são citadas na Bíblia. De Raquel, José e Benjamim. De Bila, o Bala, Dan e Naftali, ou Neftali. De Zilpa, o Zelfa, Gade e Aser. Então aqui nós temos aí, pegando os homens, né, as 12 tribos de Israel. Vamos trazer uma interpretação teológica. Do ponto de vista da teologia católica, a história de Jacó ela demonstra que Deus ele realiza seu plano de salvação mesmo em meio às limitações humanas. A rivalidade entre Lia e Raquel, o engano de Labão e a prática da poligamia, elas trouxeram conflitos e sofrimentos à família de Jacó, porque a própria narrativa bíblica evidencia essas consequências, mostrando ciúmes, disputas e divisões entre as esposas e os filhos. Contudo, Deus permaneceu fiel à sua promessa feita a Abraão e Isaque. Foi dessa família marcada por fragilidade que surgiu o povo de Israel, e mais tarde, da tribo de Judá, nasceu o Messias, Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 1, versículos do 1 ao 16. A igreja ensina que a Bíblia narra os fatos históricos com realismo sem ocultar as fraquezas dos personagens. Isso não significa aprovação moral dessas práticas, mas revela a ação da graça divina na história, como afirma o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 302. Deus é capaz de conduzir sua providência mesmo através das escolhas imperfeitas dos seres humanos, orientando tudo para a realização de seu plano de salvação. Dando continuidade, então, por que existiu as 12 tribos? O número 12 ele possui profundo significado bíblico. Na tradição semítica, ele representa totalidade, organização, plenitude, governo divino. Na Bíblia, nós encontramos as 12 tribos, 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote, em Êxodo, no capítulo 28, vai narrar, 12 pães da proposição, em Levítico, no capítulo 24, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém, 12 fundamentos da Cidade Santa. Então o número 12 ele indica o povo completo da aliança. Por que Deus dividiu então o povo em tribos? Esta pergunta ela possui uma resposta teológica muito rica. Primeiro, organização social. Durante o Êxodo havia milhões de pessoas, era impossível governar sem uma organização. Então cada tribo possuía um líder, chefe, juiz, responsáveis militares, também na administração. Número 1.
descreve o censo das tribos. A preservação das famílias também é um ponto muito importante. Cada tribo mantinha uma genealogia, uma herança, uma propriedade, memórias da aliança. Então a terra nunca poderia ser definitivamente vendida. Em Levítico, capítulo 25, vai estabelecer, o ano jubilar para poder preservar as heranças familiares. Cumprimento das promessas. Deus havia prometido uma terra para os descendentes de Abraão. Então cada tribo recebeu uma parte específica da terra prometida. Em Josué, do capítulo 13 ao 21, vai narrar essa distribuição. A unidade na diversidade. Cada tribo possuía uma característica própria. Apesar disso, existia um só povo. Essa realidade ela prepara a compreensão da igreja. São Paulo ele vai escrever: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12. A tribo de Levi ela é diferente. Levi ele não recebeu um território, mas por quê? Porque foi separado para o serviço do culto. São os levitas. Então a tribo de Levi são os levitas. Eles cuidavam do tabernáculo, eles serviam no templo, eles ensinavam a lei e auxiliavam os sacerdotes. Em Números, no capítulo 18, vai explicar, essa missão. Deus mesmo ele seria a herança do povo levítico, do povo levita. Por que José ele não possui uma tribo? José ele recebeu uma bênção especial. Seus dois filhos, Efraim e Manassés, eles foram adotados por Jacó. Em Gênesis 48 vai dizer, José ele é representado por duas tribos. Por isso, dependendo da lista bíblica, nós vamos encontrar Levi excluído e José incluído, ou Levi incluído e José substituído por Efraim e Manassés. Isso vai explicar porque em algumas listas apresentam pequenas diferenças, embora permaneça o simbolismo das 12 tribos. A distribuição da terra. Depois da conquista de Canaã, Josué divide a terra prometida. Cada tribo recebe uma região, exceção de Levi, como mencionamos. Isso é narrado em Josué, do capítulo 13 até o capítulo 21. A história das tribos. Então, após Josué, Israel viveu um período tribal, não existia rei. Cada tribo administrava seu território. Quando surgia perigo, Deus levantava um juiz. O livro de Juízes nasce nesse contexto, narra esse contexto. Esse sistema ele durou aproximadamente 2 séculos. O significado teológico das tribos. Na Bíblia, as tribos elas possuem uma dimensão espiritual. Representam comunhão, identidade, pertença, missão. Cada tribo possui uma vocação, mas todas pertencem ao mesmo povo. Essa é uma imagem da igreja. As tribos no Novo Testamento. Jesus ele escolhe 12 apóstolos, não é coincidência. Ele está restaurando simbolicamente o novo Israel. Assim como Jacó teve 12 filhos, Cristo constituiu 12 apóstolos. Em Mateus, no capítulo 10, versículos do 1 ao 4, vai narrar isso. O Catecismo da Igreja Católica ele ensina que Cristo ele reuniu um novo povo de Deus, cuja origem está na eleição de Israel e encontra sua plenitude na Igreja, conforme aí os parágrafos do 751 ao 762. Ensinamentos pastorais para a igreja. Então, o que as tribos de Israel elas nos ensinam? Ela ensina que Deus chama pessoas diferentes para uma única missão. A unidade não elimina a diversidade de dons e vocações. Cada família tem um lugar no plano de Deus. A fé é vivida em comunidade. A identidade do povo nasce da aliança com Deus. Cristo ele realiza plenamente as promessas feitas a Israel e reúne todos os povos na igreja. Então, como as tribos caminhavam juntas rumo à terra prometida, também a igreja peregrina, unida, rumo ao reino definitivo. A comunhão entre diferentes carismas, ministérios e estados de vida manifesta a riqueza do único corpo de Cristo. E para fechar esse nosso contexto das 12 tribos de Israel, você vai ver essa simbologia que tem por trás também, linkando aí no Novo Testamento, com os 12 apóstolos, que significa essa nova aliança também. E agora vamos partir para o nosso segundo tema dessa noite, que é a Arca da Aliança. Vamos entender aí o que é a Arca da Aliança, vamos entender então o contexto, o contexto da construção da Arca da Aliança. Ele está profundamente ligado ao Êxodo, o grande acontecimento fundador da fé de Israel. Após libertar o povo da escravidão do Egito, Deus ele conduziu os israelitas pelo deserto rumo à terra prometida. E durante essa peregrinação, o Senhor ele não apenas sustentou materialmente, mas ele estabeleceu com eles uma aliança no Monte Sinai, dando-lhes a sua lei.
organizando sua vida religiosa. E é nesse contexto que nasce o tabernáculo. E em seu centro, a Arca da Aliança. Então você vai ver aí a imagem do tabernáculo. O que é o tabernáculo, né? É o local onde era depositado a Arca da Aliança, né? Então, após entregar a lei, Deus ordenou a construção do tabernáculo, também chamado de tenda da reunião. Esse santuário móvel, ele acompanharia Israel durante toda a peregrinação pelo deserto e seria o lugar do culto, da oração e do encontro com Deus. Então, é uma igreja, como se fosse uma igreja nos nossos dias de hoje. A fundamentação bíblica está em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. O tabernáculo ele recordava, né, continuamente que Deus ele caminhava com o seu povo, manifestando a sua presença e conduzindo Israel em direção à terra prometida. Por que Deus manda construir a arca? Então, no centro do tabernáculo deveria estar a Arca da Aliança, construída segundo as instruções dadas por Deus a Moisés. Ela não era um objeto de adoração, mas o sinal visível da aliança entre Deus e Israel. Em seu interior seriam colocadas as tábuas da lei, testemunhando o compromisso assumido pelo povo no Sinai. A fundamentação bíblica está em Êxodo, no capítulo 25, do versículo 10 ao 22. Nesse mesmo texto, Deus ele declara que falaria com Moisés de cima do propiciatório, entre os querubins da arca. Assim, ela tornava-se o lugar privilegiado da manifestação da presença divina e da comunicação da vontade de Deus ao seu povo. Veja a importância, né, da Arca da Aliança. Ela representa a presença de Deus. E o que havia dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, dada no Monte Sinai para Moisés, a vara de Araão e também o maná, o pão descido do céu, o pão que Deus deu como alimento para o povo. As tábuas da lei, elas são elementos importantes e indiscutivelmente presentes dentro da arca. Deus ele entregou a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai como sinal da aliança estabelecida com Israel. A fundamentação bíblica está no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 16 em diante. Em Deuteronômio também, no capítulo 10, versículos 1 ao 5. As tábuas elas simbolizam a palavra de Deus, a aliança entre Deus e Israel, a lei como fundamento da vida do povo eleito, e por isso a arca também era chamada de a Arca do Testemunho. Então, além de Arca da Aliança, era também conhecida como a Arca do Testemunho. A vara de Araão, ela está ligada ao episódio da rebelião de Coré, Datã e Abirão contra a autoridade sacerdotal estabelecida por Deus. Então, para poder demonstrar que havia sido escolhido para o sacerdócio, Deus ele ordenou que cada tribo apresentasse uma vara. No dia seguinte, somente a vara de Araão floresceu e produziu amêndoas. Essa fundamentação bíblica está em Números, no capítulo 17, versículo 23. A vara de Araão ela floresce milagrosamente. Em Números, no capítulo 17, 25, Deus vai ordenar que a vara seja guardada diante do testemunho, como sinal para as futuras gerações. Então a vara ela vai representar a escolha divina, a autoridade sacerdotal, a legitimidade do culto estabelecido por Deus, e ela recordava que o sacerdócio não era uma conquista humana, mas uma vocação concedida pelo Senhor. Às vezes você está ouvindo uma musiquinha de fundo aí, é meu petitinho de 2 anos lá, rezando a Ave Maria. Está no momento da oração dele. Mas não vai interferir aqui na aula, não. Dando sequência, papai tá dando aula, ó pra vocês verem. Já o papai vai aí. Vamos então. Ó, ele chegou aqui, tá rezando, gente. Tá rezando a Ave Maria? Vem aqui pertinho do papai. Fala assim, boa noite, pessoal. Vem cá pro pessoal te ver. Fala assim, boa noite, pessoal. Tá rezando? Ave Maria? Vai lá com a mamãe, vai? Puxa a porta, viu? Então vamos falar aí do maná, né? Durante a caminhada no deserto, Deus alimentou o seu povo com maná, o pão enviado do céu. Para que as futuras gerações elas recordassem esse milagre, Deus ele ordenou que uma porção fosse conservada. A fundamentação bíblica está em Êxodo, no capítulo 16, versículos do 33 ao 34. Moisés ele manda guardar um recipiente, né, contendo o maná diante do testemunho para preservação, né, permanente. O maná ele simboliza a providência divina, o cuidado de Deus pelo seu povo, a dependência da graça de Deus. Na tradição cristã, o maná é visto como uma prefiguração da Eucaristia. Uma síntese teológica trazendo aí dentro do contexto revelado
né, que a Arca da Aliança nasceu no coração da Aliança do Sinai, e ela foi construída para recordar permanentemente a presença de Deus, guardar a sua palavra e acompanhar Israel em sua caminhada pelo deserto. Mais que um objeto sagrado, a arca ela era um sinal da fidelidade divina, da comunhão entre Deus e seu povo. Por isso, eu repito para vocês, né? A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Ela representa a presença de Deus no meio do povo. Vamos então falar do maná. Durante a caminhada no deserto, Deus ele alimentou seu povo com o maná, o pão enviado do céu. Para que as futuras gerações elas recordassem esse milagre, Deus ordenou que uma porção fosse conservada. E foi conservada onde? Na Arca da Aliança. O maná ele simboliza a providência divina, o cuidado de Deus pelo seu povo, a dependência da graça de Deus. E na tradição cristã, o maná é visto como uma prefiguração da Eucaristia. Uma síntese teológica, o contexto do Êxodo ele revela a Arca da Aliança, ela nascendo do coração da aliança no Sinai. Ela foi construída para poder recordar permanentemente a presença de Deus, guardar a sua palavra e acompanhar Israel em sua caminhada pelo deserto. Mais do que um objeto sagrado, a arca ela era um sinal da fidelidade divina e da comunhão entre Deus e seu povo. Na perspectiva cristã, o Êxodo, a aliança do Sinai, o tabernáculo e a arca ela prefiguram a nova aliança realizada em Jesus Cristo, assim como Deus caminhava com Israel no deserto. Em Cristo, ele faz a sua morada definitiva entre os homens, conduzindo o seu povo à verdadeira terra prometida, a vida eterna. E quando se trata do tema Maria como a nova arca da aliança, um dos mais belos ensinamentos da teologia bíblica é a compreensão de Maria como a nova arca da aliança. Essa interpretação ela não surgiu na Idade Média, nem é fruto apenas de devoção popular. Ela está fundamentada na leitura tripológica das Escrituras, desenvolvida pelos primeiros cristãos e amplamente ensinada pelos padres da Igreja. A comparação entre 2 Samuel capítulo 6 e Lucas capítulo 1. São Lucas ele utiliza diversas expressões presentes no relato da transferência da arca para Jerusalém, de 2 Samuel capítulo 6, para poder narrar a visita de Maria a Isabel, em Lucas 1. Essas semelhanças elas não são coincidências literárias, mas é uma forma de apresentar Maria como a nova arca da aliança. 1. Ambas partem para a região montanhosa da Jubileia. A arca foi conduzida por Davi até a região montanhosa de Judá. Lucas ele vai narrar que naqueles dias Maria ela se pôs a caminho e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Outra questão muito importante. Davi e Isabel lhes manifestam a mesma admiração. Quando Davi vê a arca, ele exclama: "Como virá a mim a arca do Senhor?" Ao receber Maria, Isabel pronuncia palavras muito semelhantes. "Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" A estrutura das duas perguntas é praticamente idêntica, indicando que São Lucas deseja estabelecer uma relação entre a arca e Maria. A presença da arca ela provoca alegria. Quando Davi conduz a arca, ele dança diante dela com todas as suas forças. Davi ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Na visita de Maria, João Batista ele exulta de alegria no ventre de Isabel. A criança estremeceu de alegria no seu ventre. Assim como Davi manifesta sua alegria diante da presença de Deus na arca, João Batista ele alegra-se diante da presença de Cristo no ventre de Maria. A arca ela permaneceu 3 meses. Então, após a morte de Uzá, a arca permaneceu na casa de Obed-Edom durante 3 meses. A arca do Senhor ela permaneceu ali, é narrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Em Lucas 1, Maria ela ficou cerca de 3 meses com Isabel. Veja então a semelhança. A presença da arca ela traz bênção. Enquanto permaneceu na casa de Obed-Edom, Deus ele abençoou toda a sua família. Na visita de Maria, Isabel e João Batista eles receberam abundantes graças e Zacarias ele recupera posteriormente a fala. Então a presença de Cristo levado por Maria torna-se fonte de bênção para toda aquela casa. Outros paralelos importantes. A tradição exegética identifica muitos outros paralelos entre os dois relatos, entre eles aí a arca ela era revestida de ouro, Maria foi revestida de graça de Deus. A arca continha a palavra de Deus escrita em pedra. Maria ela trouxe em seu ventre o verbo feito carne. A arca ela guardava o maná. Maria trouxe Jesus, o verdadeiro pão da vida. A arca ela continha a vara de Arão,
símbolo do sacerdócio. Maria trouxe o sumo sacerdote eterno. A nuvem da glória cobria a tenda da reunião. O Espírito Santo cobriu Maria com sua sombra na Anunciação. Então esses paralelos eles revelam a profunda unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e mostram como Deus preparou ao longo da história da salvação a plenitude realizada em Cristo. A Arca da Aliança na liturgia. É importante a gente ressaltar que a Arca da Aliança ela ocupa um lugar de grande importância na compreensão da liturgia católica. Embora a Arca da Aliança ela pertença à Antiga Aliança, a sua função de manifestar a presença de Deus e guardar os sinais da aliança encontra sua plenitude na liturgia da Igreja. Assim, diversos elementos presentes nas celebrações católicas eles possuem raízes na espiritualidade do Antigo Testamento, mas são elevados a um significado ainda mais profundo pela nova aliança, realizada em Jesus Cristo. A Igreja ela não considera a arca apenas como um objeto histórico, mas uma figura, um tipo que prepara a compreensão da presença de Cristo na Eucaristia e da vida litúrgica da comunidade cristã. A arca e o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica ele ensina que toda a economia do Antigo Testamento preparava a vinda de Cristo. Os acontecimentos, os personagens e os objetos sagrados, entre eles a Arca da Aliança, são compreendidos como figuras que anunciam os bens futuros realizados em Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos de 128 a 130, esses números eles vão explicar que os cristãos eles leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, reconhecendo que o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo é plenamente revelado no novo princípio já afirmado por Santo Agostinho. Na liturgia do Antigo Testamento, a arca ela era o centro do culto, pois representava a presença de Deus entre o povo. Isso a gente já falou. Diante dela eram oferecidas orações, louvores e sacrifícios. Na nova aliança, o centro da liturgia deixa de ser um objeto sagrado e passa a ser a própria pessoa de Jesus Cristo, presente na celebração da Eucaristia. Toda a liturgia da igreja conduz os fiéis ao encontro com Cristo, que continua reunindo o seu povo, falando por meio da palavra e alimentando-os com o seu corpo e sangue. Por isso a liturgia cristã não substitui a arca, mas realiza plenamente aquilo que ela simboliza. Então, aplicações práticas com relação à Arca da Aliança, para a gente fechar então essa segunda temática que é a Arca da Aliança. Ações pastorais. A Arca da Aliança ela nos ensina a santidade de Deus, a fidelidade à aliança, a centralidade da palavra, a importância da Eucaristia e a missão da igreja como povo da nova aliança. Veja, 2 temas que nós já passamos até aqui. As 12 tribos de Israel, nós falamos aqui também da Arca da Aliança e veja quanta profundidade. E lembra, aquilo que eu sempre digo, se a gente não entende o Antigo Testamento, a gente não vai entender o Novo Testamento. Por mais simples que seja a leitura do Novo Testamento, é mais fácil compreender ali os escritos relacionados ao Antigo Testamento, que é um texto mais pesado. Mas você pode observar que toda essa conexão é feita, nós temos visto isso nas nossas aulas. Vamos então agora falar da nossa terceira temática, a penúltima temática que nós vamos abordar, que é o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém ele foi o principal centro religioso do povo de Israel e o lugar escolhido por Deus para que seu nome habitasse de modo especial entre os israelitas. Mais do que uma construção monumental, o templo ele representava a aliança entre Deus e seu povo, sendo o local destinado ao culto, ao sacrifício, às grandes festas religiosas e à oração comunitária. Para Israel, subir ao templo significava colocar-se diante da presença do Senhor e renovar a fidelidade à aliança. O significado da palavra templo. A palavra templo ela deriva do latim templo, que significa lugar consagrado ou espaço reservado ao sagrado. Na tradição bíblica, o templo ele era compreendido como o lugar onde Deus fazia habitar o seu nome. Isso não significava que Deus estivesse limitado àquele edifício, pois ele é o Senhor do céu e da terra, mas que havia escolhido aquele espaço como um sinal permanente de sua presença e de sua comunhão com o povo da aliança. Conceito de morada de Deus. Ao longo da história da salvação, Deus ele sempre desejou permanecer próximo do seu povo. E durante a peregrinação no deserto, a sua presença manifestava-se na tenda da reunião, que a gente já pôde ver um pouco na temática anterior, e na Arca da Aliança. Com a construção do templo, Jerusalém tornou-se o centro espiritual de Israel. Então a gente vai lembrar aqui, da nossa temática da Arca da Aliança. Eles montaram uma tenda, um tabernáculo, que era um templo, era um templo itinerante, que andava com o povo no deserto.
Agora o templo é um local fixo, né? É um local fixo que foi construído, né? Lembrando que a própria Sagrada Escritura ela ensina que Deus não pode ser contido por uma construção humana. Na oração de dedicação do templo, Salomão ele reconhece essa verdade e ele afirma, né, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será possível que Deus ele habite sobre a terra? Se nem os céus dos céus podem conter-te, quanto menos esta casa que eu construí? Então assim o templo ele não limitava a presença de Deus, mas era um lugar onde o povo experimentava, de modo privilegiado, a sua ação salvadora. Então é um local que simboliza essa presença de Deus, essa morada de Deus. Vamos falar sobre a diferença do tabernáculo e do templo. Antes da construção do templo, a gente já sabe que existia o tabernáculo, que também era chamado de tenda da reunião. Ele foi construído por ordem de Deus durante o período do Êxodo. Ele era um santuário móvel que acompanhava os israelitas em sua caminhada pelo deserto. Nele encontrava-se a Arca da Aliança e os demais objetos sagrados que a gente já mencionou. Quando Israel se estabeleceu definitivamente na Terra Prometida, e Jerusalém tornou-se a capital do reino, então surgiu o desejo de construir um santuário permanente. O templo ele substituiu o tabernáculo como centro do culto, conservando muitos de seus elementos litúrgicos, mas em uma estrutura fixa e grandiosa. Enquanto o tabernáculo ele expressava o Deus que caminhava com seu povo, o templo manifestava a estabilidade da aliança e a centralidade de Jerusalém na vida religiosa de Israel. O desejo de Davi era em construir uma casa para Deus. Depois de estabelecer o seu reino e habitar em um palácio, o rei Davi ele percebeu que a Arca da Aliança ela permanecia em uma tenda. Movido por sincera devoção, ele desejou construir uma casa digna para o Senhor. Isso é fundamentado em 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 1 até o 3. Então Davi ele manifesta ao profeta Natã o seu desejo de edificar um templo para Deus. Contudo, o Senhor ele revela que não seria Davi quem realizaria essa obra. A missão seria confiada a seu filho, Salomão. Esse episódio ele ensina que as obras de Deus eles acontecem segundo seus desígnios e seu tempo. A boa intenção de Davi foi acolhida pelo Senhor, mas a realização do projeto dependeria da vontade divina. A promessa foi feita a Davi. Em resposta ao desejo de Davi, Deus ele fez uma das mais importantes promessas do Antigo Testamento, conhecida como a Aliança Davídica. O Senhor lhe promete que será um descendente de Davi que vai construir o templo, e que sua descendência permanecerá para sempre. Isso está fundamentado em 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 12 ao 16. Como a gente mencionou, trata-se de Salomão. E essa promessa ela possui um duplo cumprimento. Em um primeiro momento, ela vai se realizar em Salomão, que constrói o templo de Jerusalém. Em sua plenitude, porém, ela vai apontar para Jesus Cristo, descendente da casa de Davi, cujo reino não vai ter fim. O Novo Testamento ele reconhece em Cristo o verdadeiro filho de Davi e o cumprimento definitivo da promessa. Então, o mesmo ensinamento aparece em 1 Crônicas 17, que retoma a aliança davídica, e é celebrado no Salmo 132, no qual o salmista lhe recorda o desejo de Davi de encontrar uma morada para o Senhor e exalta Jerusalém como lugar escolhido por Deus para poder fazer habitar o seu nome. Uma síntese teológica com relação ao Templo de Jerusalém, que não foi apenas uma construção religiosa, mas um sinal visível da presença de Deus no meio de Israel e da fidelidade à aliança, o seu surgimento está ligado ao desejo de Davi de oferecer ao Senhor uma morada digna, desejo que Deus transforma em uma das promessas ainda maior, a constituição de uma descendência real que culminará em Jesus Cristo. Na perspectiva cristã, o templo ele prepara a compreensão de Cristo como o verdadeiro lugar da presença de Deus entre os homens, e da igreja, como o novo povo reunido para poder oferecer ao Pai o culto em espírito e verdade. Dessa forma, o Templo de Jerusalém ele torna-se uma etapa fundamental da história da salvação, apontando para a plenitude da nova aliança realizada em Cristo. Algo importante também a gente entender com relação ao templo, como que funcionava o culto no templo. Porque o templo ele era o lugar do culto, O culto celebrado no Templo de Jerusalém ele ocupava o centro da vida religiosa de Israel. Nele o povo expressava sua fé por meio de sacrifícios, orações, cânticos e festas litúrgicas. Cada rito possuía um significado profundo e apontava para uma santidade de Deus, a necessidade de conversão e a renovação da aliança. Para a teologia cristã, todo esse sistema cultural ele preparava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que levaria
a plenitude, aquilo que os ritos da antiga aliança apenas prefiguravam. Lembra-se que eles levavam o cordeiro para ser sacrificado no templo. Jesus é o cordeiro que se sacrificou por nós. Vamos então falar um pouquinho sobre os sacrifícios que eram feitos, né, no templo. Então, lembrando que os sacrifícios eram o coração do culto do templo. Animais como cordeiros, bois, cabras, pombas eram oferecidos a Deus como sinal de adoração, ação de graças, reparação pelos pecados e renovação da aliança. O sangue, considerado símbolo da vida, ele era derramado sobre o altar, recordando que toda a vida pertence ao Senhor. Em Levítico, capítulo 17, versículo 11, vai trazer uma fundamentação bíblica. Também em Hebreus vai trazer a fundamentação bíblica, trazendo Cristo, né, como o sacrifício em reparação dos nossos pecados. Os sacerdotes, eles eram descendentes de Arão e tinham a missão de oferecer os sacrifícios, cuidar dos objetos sagrados e ensinar a lei ao povo. Eles atuavam como mediadores entre Deus e Israel, conduzindo as celebrações litúrgicas e pronunciando as bênçãos. Essa fundamentação nós temos em Êxodo, no capítulo 28, versículo 1. Na nova aliança, Cristo é o sumo sacerdote eterno, é o sacerdócio ministerial da igreja que participa sacramentalmente, né, do seu único sacerdócio. Vamos falar dos levitas, que faziam parte do templo, né? Os levitas, eles pertenciam à tribo de Levi, como nós vimos, né? Lembra das 12 tribos? Então, Levi não tinha uma tribo. Mas nem todos os levitas, eles eram sacerdotes. Nem todo levita é sacerdote. E nem todo sacerdote é levita. Sua função era auxiliar no culto. Eles cuidavam da manutenção do templo, eles transportavam os objetos sagrados antes da construção do templo. Eles organizavam os cânticos, tocavam instrumentos musicais, eles auxiliavam os sacerdotes nas celebrações. Tudo isso está fundamentado em Números capítulo 3, versículos do 5 ao 8. Os levitas, eles demonstram que o culto divino é obra comunitária, no qual diferentes ministérios eles colaboram para a glória de Deus. O incenso ele era queimado diariamente sobre o altar do incenso, né, um local específico, localizado no lugar santo. Sua fumaça perfumada, ela simbolizava a oração do povo que se elevava até Deus. Em Êxodo 30, dos versículos 7 e 8, ele vai trazer, né, o simbolismo do incenso que permanece na liturgia católica, especialmente nas celebrações mais solenes. Até hoje nós temos, então, o incenso na igreja. Então está fundamentado tudo com fundamentação bíblica. A gente está vendo que toda a liturgia é fundamentada na Bíblia. O candelabro, a menorá, né, que é onde coloca as 7 velas. No lugar santo, então, permanecia a menorá, um candelabro de 7 braços confeccionado em ouro puro, e a sua luz deveria permanecer continuamente acesa diante do Senhor. Lembra que no Santíssimo ali tem aquela luz que fica acesa 24 horas? Veja, aquela luz é Cristo, representa Cristo, é a luz de Cristo. Mas veja que já no Antigo Testamento, olha aí a menorá, o candelabro, representando tudo isso. Então, lembra, gente, aquilo que eu falo para vocês, para entender o Novo Testamento tem que entender o Antigo Testamento. Eles estão conectos um ao outro. Né? Vocês estão vendo que, através dessas nossas 4 aulas, vocês já estão vendo a profundidade e a conexão que tem do Antigo para o Novo Testamento e do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Nós temos a mesa dos pães da proposição, que ficava no lugar santo. Lá havia uma mesa sobre a qual eram colocados os 12 pães, renovados semanalmente. Esses pães eles representavam as 12 tribos de Israel e simbolizavam também que todo o povo permanecia continuamente diante de Deus. Nós vamos lembrar, Jesus é o pão da vida. Né? Na tradição cristã, esses pães eles vão prefigurar a Eucaristia. E Cristo oferece esse verdadeiro pão da vida. O véu, né? O véu do templo. Né? O que é interessante, eu vou entrar numa questão mariológica com vocês. Maria, ela foi ao templo, ela construiu o véu do templo. Lembra? Quando Jesus entrega o seu espírito, o véu do templo ele rasga. Aqui não é um dado teológico, gente, é apenas uma especulação. Esse véu do templo que rasga, ele tem um simbolismo por trás dele também, né? Mas esse véu que se rasga
pode ter sido Maria Santíssima que fez esse véu para dar de presente para o templo. Veja que interessante. Veja que interessante. Então vamos falar do véu, né? Um grande véu ele separava o lugar santo dos santos, onde permanecia ali a Arca da Aliança. Esse véu ele simbolizava a santidade de Deus e a impossibilidade de acesso direto à sua presença por causa do pecado. Somente o sumo sacerdote podia atravessar, né? E uma vez por ano, somente uma vez por ano, no dia da expiação. A fundamentação está em Levítico, né? Mateus também vai narrar, né? A tradição cristã ele interpreta esse acontecimento como um sinal de Cristo, ele que abre definitivamente o acesso à presença do Pai. As trombetas, elas eram utilizadas para poder convocar o povo nas assembleias litúrgicas, anunciar as grandes festas, acompanhar as peregrinações e proclamar momentos importantes da vida religiosa de Israel. Na tradição bíblica, as trombetas elas também simbolizavam as manifestações da glória de Deus e aparecem associadas à vinda definitiva de Cristo. Uma síntese teológica, né, o culto do Templo de Jerusalém ele era uma expressão visível da fé de Israel e da aliança estabelecida por Deus. Sacrifícios, sacerdotes, levitas, incensos, candelabro, mesa dos pães, véu e trombetas formavam ali uma rica pedagogia espiritual que conduzia o povo à adoração, à conversão e à esperança da salvação. Então, à luz do Novo Testamento, todos esses elementos eles encontram sua plenitude em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro cordeiro oferecido em sacrifício. Foi bem. O sumo sacerdote eterno é o mediador da nova aliança. Então, por isso a liturgia da igreja ela não elimina o culto do Antigo Testamento, mas o leva à sua plena realização no mistério pascal de Cristo, né, celebrado de modo sacramental na Eucaristia. Vamos falar então das grandes festas que eram realizadas no Templo de Jerusalém. Vamos falar então da Páscoa. A Páscoa ela era a principal festa de Israel. Ela celebrava a libertação da escravidão do Egito, quando Deus ele poupou as casas dos israelitas, marcadas com o sangue do cordeiro, e conduziu seu povo rumo à liberdade. Então, todos os anos, famílias de diversas regiões eles peregrinavam até Jerusalém para poder oferecer o cordeiro pascal no templo. Depois do sacrifício, o animal ele era consumido em uma refeição ritual que recordava a noite do Êxodo. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 13 e 14, vai trazer toda essa fundamentação. Pentecostes, Shavuot, né, que era celebrado 50 dias após a Páscoa. O Pentecostes ele era inicialmente uma festa agrícola, de ação de graças pela colheita do trigo. Com o tempo, ele passou também a reconhecer a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai, momento em que Deus ele vai estabelecer aliança com Israel. Então, durante essa festa, os peregrinos eles apresentavam ao Senhor os primeiros frutos da colheita e eles agradeciam pela providência divina. Isso está narrado em Levítico, no capítulo 23, versículos do 15 adiante, né? Em Atos também, capítulo 2, versículos 1 e 4, a lei, né, escrita em tábuas de pedra, agora ela é gravada no coração pela ação do Espírito Santo. A festa do tabernáculo, né, dos tabernáculos, o Sukkot, a festa dos tabernáculos, ela recordava os 40 anos de peregrinação de Israel pelo deserto. Então, durante 7 dias, o povo habitava em tendas feitas de ramos, lembrando que seus antepassados eles viveram em tendas enquanto Deus lhes conduzia à terra prometida. Era uma das celebrações mais alegres do calendário judaico. Incluía procissões, cânticos, iluminação do templo, né? E o rito da água, no qual os sacerdotes eles derramavam a água sobre o altar, pedindo as bênçãos de Deus. Está tudo fundamentado em Levítico, no capítulo 23, versículo 42 seguintes, né? Outra festa importante que era narrada e festiva, né, ali no templo de Jerusalém é o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia da expiação. Era considerado o mais solene do calendário judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, hein, para poder oferecer o sacrifício pelos próprios pecados e pelo pecado de todo o povo. Era também o dia chamado de bode emissário, sobre o qual eram simbolicamente colocados os pecados de Israel antes de ser enviado ao deserto, representando a remoção das culpas da comunidade. Tudo isso é fundamentado em Levítico, no capítulo 16, versículos 29 seguinte. Tem também a festa das primícias, que era celebrada no início da colheita.
Os primeiros frutos da terra eles eram oferecidos a Deus como um reconhecimento de que toda a bênção provinha do Senhor. Esse gesto ele expressava gratidão, confiança e dependência da providência divina. Então, antes de qualquer pessoa que pudesse utilizar os frutos da colheita, os primeiros eram consagrados a Deus. Tudo isso está fundamentado ali em Levítico, no capítulo 23. Trazendo uma síntese teológica para a gente fechar então com relação ao templo, as grandes festas celebradas no Templo de Jerusalém, elas constituíam uma verdadeira catequese da história da salvação. A Páscoa recordava a libertação do Egito. O Pentecostes celebrava a aliança e a lei. Os tabernáculos faziam memória da peregrinação no deserto. O dia da expiação manifestava a necessidade do perdão dos pecados. E as primícias reconheciam Deus como fonte de toda a vida e abundância. À luz do Novo Testamento, todas essas celebrações elas encontram sua plenitude em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal, aquele que envia o Espírito Santo no novo Pentecostes, a fonte da água viva, o sumo sacerdote que oferece o sacrifício perfeito e as primícias da ressurreição. Dessa forma, a liturgia da igreja não rompe com as festas de Israel, mas reconhece nelas a preparação providencial para o mistério pascal de Cristo, celebrando sacramentalmente na Eucaristia e vivido ao longo do ano litúrgico. Então veja que aqui nessa terceira aula nós também estamos percorrendo passos litúrgicos, caminhos litúrgicos. Toda a liturgia é fundamentada na Bíblia. E aí nós vamos chegar nosso último tema, dessa nossa aula. Nós vamos falar sobre a sinagoga. O que foi a sinagoga? O que era a sinagoga? A sinagoga foi uma das instituições mais importantes da vida religiosa do povo judeu. Diferentemente do Templo de Jerusalém, onde eram oferecidos sacrifícios prescritos pela lei de Moisés, a sinagoga ela já era um lugar destinado à oração, à leitura e aos ensinos da Sagrada Escritura. O seu nome deriva da palavra grega sinagogue, que significa assembleia ou reunião. Então a sinagoga era um lugar de assembleia, era um lugar de reunião, era um lugar de estudo. A sinagoga era o lugar onde eles ensinavam a Sagrada Escritura, onde eles faziam leituras, orações. Então essa era a sinagoga, porque o templo ele tem dois momentos, o templo ele vai ser dividido em dois momentos, em duas situações distintas, Então, embora as origens, as origens da sinagoga ela não é diretamente descrita na Bíblia, a maioria dos estudiosos eles vão afirmar que a sinagoga ela nasce no exílio da Babilônia, ou seja, no século 6 a.C. A partir da destruição do Templo de Salomão, que ocorreu em 1586 a.C., os judeus eles vão ficar privados do culto. Então, para poder preservar a sua fé, eles vão se reunir de forma regular para poder rezar, estudar a lei e manter viva a sua identidade religiosa. Então, assim que nasce a sinagoga. Após a reconstrução do templo, as sinagogas elas continuaram existindo em Israel e nas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Então, enquanto o templo ele permanecia como o único lugar onde podiam ser oferecidos sacrifícios, as sinagogas tornaram-se centros locais de formação religiosa, catequese, oração comunitária e interpretação da palavra de Deus. Então, aqui de uma forma resumida, sacrifício não era feito na sinagoga, era feito no templo. Então, o templo ele praticamente ficou por conta de sacrifício. Sacrifício era no templo, a oração, reflexão da palavra, estudo da palavra era nas sinagogas. Então, o culto na sinagoga ele era simples e centrado nas escrituras, na escuta das escrituras, sendo que Jesus vai ler o profeta Isaías lá na sinagoga. E repetindo, então, essas celebrações elas incluíam as orações dos Salmos, as leituras da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, fazem parte aí da Torá. Não havia na sinagoga o altar para sacrifício e também nem sacerdote, porque ali não tinha vítima para poder ser oferecida. Porque, repetindo, o lugar de sacrifício torna-se templo, sinagoga não.
essa função, né, de sacrifício era exclusiva no templo, pro templo. Então foi justamente na sinagoga, eu repito que Jesus ele iniciou, né, grande parte do seu ministério público, ensinando e anunciando o reino de Deus. Se pegar em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 seguinte, né, vai falar de Jesus na sinagoga. Também os apóstolos, eles utilizavam as sinagogas como o primeiro lugar de evangelização ao chegarem em uma cidade. Então ali era o ponto de encontro, né? Em Atos 17, no capítulo 1 e 2, Paulo, segundo seu costume, ele foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a partir das Escrituras. Né? Então Paulo ele vai procurar os apóstolos, ele vai, né, na sinagoga para conversar. Então, assim, a sinagoga vira esse lugar de estudo da palavra, de reflexão, né, de oração. Do ponto de vista teológico, a sinagoga ele desempenhou um papel fundamental na preparação do povo para poder acolher o Messias. Ela conservou a palavra de Deus, formou gerações de fiéis e fortaleceu a esperança na vinda do Salvador. Muitos elementos de sua estrutura litúrgica, como a proclamação das Escrituras e os Salmos, as orações comunitárias e a homilia, foram assumidos pela Igreja nascente e permanecem presentes na liturgia da palavra celebrada hoje na Santa Missa. Então, a estrutura da Santa Missa é vivida também na sinagoga. Então, assim, enquanto o Templo de Jerusalém era o centro dos sacrifícios da antiga aliança, a sinagoga era a escola da palavra de Deus. Ambos preparam o caminho para Cristo. No templo, ele ofereceria o sacrifício perfeito. A sinagoga revelaria o verdadeiro sentido das Escrituras e anunciaria que todas elas se cumpririam em sua própria pessoa. Então, hoje, nós percorremos aí nas 12 tribos de Israel, falamos sobre a Arca da Aliança, sobre o templo e sobre a sinagoga. E você viu que indiretamente nós tivemos até mesmo uma formação litúrgica, história da liturgia, né, dentro dessa nossa terceira aula. Veja quão profundidade. Por isso que eu falo para vocês, esse nosso encontro, eu sempre gosto de afirmar para vocês, né? A gente fala catequistas porque todo mundo é catequista, não especificamente aquele que exerce a missão de catequista na igreja, aqueles que querem exercer a missão de catequista na igreja, mas todos são catequistas. E vocês podem, né, observar ao longo dessas nossas 3 aulas que toda a temática que foi abordada aqui é de fundamentação bíblica, está relacionada com quem é catequista, com quem é membro da Renovação Carismática Católica, para quem é da Pastoral da Família, da Pastoral do Dízimo. Não importa qual seja a pastoral, o movimento dentro da igreja. Você vê que o conteúdo que a gente está trazendo aqui, ele está dentro de qualquer pastoral, de qualquer ministério, qualquer ofício da igreja. Porque aqui nós estamos trabalhando temáticas, né, fundamentadas na Bíblia. Nós estamos trabalhando uma fundamentação bíblica. E em todo momento você está vendo a unidade de Antigo e Novo Testamento, Novo Testamento e Antigo Testamento. Por isso eu repito para você, a nossa escola catequética. Você que tem um interesse em se aprofundar, né, através da escola catequética, então faça lá a sua inscrição. Serão 18 meses de aula. Nós vamos ter um encontro por semana. Vamos fazer via Google Meet. Nós vamos ainda alinhar, né, o dia que nós vamos estar reunindo. Né, a duração da aula é uma hora de aula. E é uma escola catequética aberta para todas as pastorais e movimentos. É isso que precisa ficar bem claro. É só quem é catequista? Não. A gente tem 2 módulos, como você já sabe. Tem um módulo geral, né, que vai aprofundar muitas temáticas. Nós vamos ter uma introdução em angiologia, em demonologia, que é importante o catequista e a pessoa que está à frente de pastoral e movimento saber, né? Mas nós vamos ter um segundo eixo, né, que é o eixo específico para quem é catequista. Mas quem vai me ajudar a colocar essa escola em prática é você. Então, faça a sua pré-inscrição. Lembrando que nós teremos taxa de inscrição. A pré-inscrição é gratuita. Você vai colocar lá, você vai fazer seu cadastro apenas para me saber que você tem interesse em participar da escola catequética, participar desses 18 meses aí de aprofundamento, e aprofundamento puro,
né? Tanto que é turma limitada, de 30 a 35 pessoas no máximo, não vai passar disso. Então, assim, vamos ter uma taxa de inscrição, já expliquei, explico de novo por quê. Porque tem muita gente que faz inscrição e depois começa o curso e a pessoa nem participa da primeira aula. Então, como é uma escola que tem número de vagas, aquele que dá um nome e não faz, ele tira a vaga daquele, né, que gostaria realmente de fazer. Então, por isso que a inscrição ela terá, né, uma taxa. E, posteriormente, né, durante o período dos 18 meses, nós vamos ter de escola catequética, terá a mensalidade. Mas eu falo para você sem nenhum receio. Você já pôde contemplar, ao longo, nós estamos na terceira aula, você já pôde contemplar quanta beleza, quanta riqueza através dos conteúdos. Muito mais virá a partir da escola catequética. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, e se você tem interesse, não perca tempo. Faça a sua inscrição. A gente vai começar a escola catequética possivelmente em agosto. Então já vai fazendo a sua inscrição aí para a gente já começar, né, a desenvolver esse nosso estudo. Pessoal, mais uma vez quero agradecer vocês por esse tempo, né, manifesto para estudo, né, entregue ao estudo, e essa nossa terceira aula tenha feito muito sentido para você, que você tenha gostado do conteúdo que nós trouxemos na aula de hoje. E a gente se encontra na nossa próxima e última aula. Na próxima sexta-feira nós vamos trazer aqui a temática, vamos ver se eu lembro de cor. Nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, sobre o Creio, sobre a Ave Maria, e nós vamos também trazer aí a Santa Missa explicada. Nós vamos falar também sobre a Santa Missa. São esses 4 temas que nos esperam no nosso próximo e último encontro. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.